Então, queridos irmãos, vamos todos unidos, corações unidos, vamos elevar o pensamento ao Pai. Vamos louvá-lo por mais este dia, pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia, por todos nós, aqui presentes nos dois planos da vida. Vamos agradecer também ao nosso Mestre Jesus, aos nossos queridos irmãos da Casa com o Evangelho, todo o amor, todo o seu amparo, a sua luz, a sua proteção. Deus que possa proteger os nossos lares, as nossas famílias, todos aqui presentes, e os nossos familiares, também em cada casa, todos possam estar unidos em pensamento, em amor, com este sentimento nobre. Hoje aqui mais uma vez reunidos para este estudo do NEP, este estudo maravilhoso, possamos ter ouvidos para ouvir, que possamos abrir as nossas mentes, possamos aprender a cada dia, possamos fazer as nossas reflexões, possamos pôr em prática no nosso dia a dia, para a nossa evolução espiritual e moral. Também te quero pedir, Pai, nesta noite, para o nosso querido Filipe, o amparo que ele tanto necessita neste momento, com tanto trabalho, que ele possa ter a força necessária, possa ter o equilíbrio, que possa ser muito amparado neste trabalho que desenvolve com tanto amor e carinho, que ele possa sentir essa boa energia todos os dias, porque nós somos muito gratos por todo este trabalho. E ele é nosso coordenador, que ele nos ampara, que ele nos ensina. Portanto, Pai, eu sei que tu vais ajudar, assim como a todos nós. Pedimos também para a nossa querida Márcia, que vai continuar hoje este NEP, possa ser inspirada e todos nós, à palavra, possamos todos aprender os unidos. Imensa gratidão, Pai amado, Mestre amado, queridos benfeitores. Com este sentimento nobre, com esta alegria, vamos dar início ao nosso NEP de hoje. Gratidão. Que assim seja. Gratidão pela prece. Muito obrigada. Então, nós hoje vamos seguir na perícope da visita de Maria a Isabel. Quem gostaria de ler uma perícope curtinha? Quem tem em mãos o... Posso ler. Obrigada, Nica. Visita de Maria a Elizabeth. Naqueles dias, levantando-se Maria, dirigiu-se apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. Aconteceu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o nascituro saltou no seu ventre, e Elizabeth encheu-se do Espírito Santo e exclamou, em grande brado, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E o que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? Pois assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, saltou de alegria o nascituro no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Obrigada, Nica. Nada. E vamos ter o nosso resumo antes de avançarmos para a nossa perícope. A Minda está aí hoje? Sem a Minda vai ser complicado. Ah, a Minda não está. Então foi eu mesmo. Alguém que queira contribuir, fazer o resumo da semana passada. Se alguém não se manifestar, eu mesma faço. Semana passada, nós tivemos assim, um NEP especial, porque estavam todos ainda muito imbuídos da emoção das jornadas que haviam acontecido. Então,
houve muitas colocações das emoções sentidas, das conquistas, daquelas jornadas, e também fizemos a revisão do que havíamos estudado na semana anterior. Então, bem resumidinho aqui, era o versículo: entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. Então, sobre esse versículo, nós colocamos a questão de entrar, de ingressar, e seria alguma condição, estado de coisas, e falamos também que entrar na casa de Zacarias seria estar entrando na casa mental de Zacarias, porque no estudo anterior nós vimos toda a simbologia de Maria ir até a residência de Zacarias, que ficava numa região montanhosa. Então, vimos toda essa questão do movimento de Maria, de se levantar, de movimentar-se, de elevar-se para aonde estava o casal. E também nós recordamos aqui que Zacarias encontrava-se mudo temporariamente. Ele ficou sem fala, sem poder se expressar verbalmente, não por um castigo, uma punição, mas para um momento de introspecção que era exigido dele naquele momento. Tanto foi uma situação para o casal viver, e Elizabeth, ou Isabel, também ficou reclusa por 5 meses, dentro de casa, sem sair. Os dois viveram um momento muito especial, porque aquilo era uma bênção, uma graça, algo que eles haviam desejado a vida inteira e estavam, naquele momento, refletindo sobre a bênção, sobre a graça divina na vida deles, o que aquilo representava para eles. Estavam digerindo aquilo tudo. Então, nós vimos que o movimento de Maria entrar na casa de Zacarias também nós poderíamos trazer essa conotação da casa mental, né? Tanto Maria como Zacarias e Isabel estavam no momento de elevação espiritual, na verticalidade. Então, nós vimos ali, voltamos até ao Mundo Maior, de André Luiz, na explicação da casa mental, e mentalizamos a casinha, e que eles estavam em muita conexão com o terceiro andar da casa mental, que é o das emoções sublimes, né, para onde todos queremos caminhar. Eles estavam vivendo aquela conexão com Deus no seu mais elevado nível. E vimos que saudou, e a saudação a Elizabeth era uma saudação de alegria. E também trouxemos aqui uma mensagem de André Luiz, em que ele diz que chama-se saudação. Vou ler aqui: toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria, que está no sinal verde. Então, esse momento de saudação é um momento, vamos dizer assim, festivo para ambas, até para Zacarias também. Mas ela sauda Elizabeth, e é sobre esse encontro que segue que nós vamos nos debruçar hoje, vamos estudar hoje, vamos aprofundar um pouquinho. Então, vamos ficar no versículo 41, Lucas 1, 41, que diz: aconteceu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o nascituro saltou no seu ventre, e Elizabeth encheu-se do Espírito Santo. Felipe, eu tenho uma sugestão de que nós poderíamos dividir esse versículo em 2 partes. Por quê? Porque aconteceu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, é basicamente a continuação do versículo que nós vimos na semana passada. Maria saudou Elizabeth, e é como se tivesse cortado aí nesse momento. E o nascituro, o que aconteceu com essa saudação? O nascituro saltou no seu ventre.
Então, nós dividiríamos aqui, estudaríamos essa primeira parte, traríamos as nossas impressões, o que nós pesquisamos, o que nós podemos, os nossos sentimentos sobre essa passagem, e depois traríamos a segunda parte. E Elizabeth encheu-se do Espírito Santo. Eu acho que assim fica bom. Você acha, Felipe? Poderíamos dividir o versículo em dois. Então, aconteceu que alguma coisa aconteceu. E aconteceu movido por algo. Maria entrou na casa de Zacarias, saudou Elizabeth e aconteceu que. Então, algo aconteceu. Algo tomou conta daquela atmosfera. Aquele encontro de almas e estava ali e aconteceu algo que podia, que naquele momento se traduziu: nascituro saltou no seu ventre. Foi muito mais do que palavras possam expressar aqui. Quem gostaria de comentar alguma coisa sobre essa primeira parte? Aconteceu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o nascituro saltou no seu ventre. Vamos ver se alguém tem alguma coisa a dizer. Vamos lá, Nica. É só para abrir caminho, para ver se a malta aquece um bocadinho aqui, assim, a vontade de dizer qualquer coisa. Eu acho que ali foi, digamos, o encontro, a sintonia, de facto, de dois espíritos com missões próximas, que se complementariam. João Batista veio abrir o caminho, digamos, espiritual, para que depois Jesus pudesse, de alguma forma, vir sedimentar esse caminho também. E então houve esta reação fluídica, que no fundo foi, não é? Houve ali uma energia de afinidade, de amor, no fundo, que é o encontro de almas afins e que estão com com o mesmo espírito de missão, de amor, de entrega. E nós sabemos que quando estamos à espera, não é, de um filho, a criança ouve e é sensível àquilo que se passa no exterior. Portanto, se uma criança normal, e estamos a falar num mundo em que ainda estamos espiritualmente tão pouco desenvolvidos, não é? Se fisicamente já há essa interação, o que não acontecerá quando, para além desta reação física, se junta esta espiritualidade já desenvolvida que nós nem temos ideia como é que possa ser, não é? E então tem que haver uma reação. Tem que haver uma reação, era impossível não haver. E eu penso que foi foi isso que aconteceu. Foi aquele encontro de dois seres tremendamente evoluídos que se manifestaram de alguma forma e talvez para dar a entender às suas mães, se calhar, o quão especiais eles eram, não sei. Nós sentimos sempre esta ligação com os nossos filhos e elas penso que deveriam ainda sentir mais qualquer coisa do que aquilo que nós humanamente neste estado sentimos, não é? Deve ser uma transcendência que eu nem posso sequer pôr em palavras, mas é daqueles momentos que foram para elas e que agora estamos nós aqui a partilhar para que também outros consigam entender a profundidade disso e a dimensão que isso de qualquer das formas teve
sendo ainda numa dimensão quase abstrata, não é? Porque não havia nada de físico para se descrever. É tudo no sentimento, naquilo que nós temos que desenvolver bem dentro de nós, porque é através dos sentimentos que nós vamos tocar os outros. E consoante esta introdução de hoje do NEP, com esta música que o Filipe pôs, nós temos que construir no outro essa casa, esse lugar para onde o amor possa ir morar. E pronto, e agora não estou mais inspirada, já se foi embora a inspiração. Obrigada, Nica. Foi muito bom você ter colocado essa sensibilidade materna, né, que ambas, porque é, esse encontro das duas, é, eu fico pensando o que aqueles olhares, né, entre ambas não transmitiu, porque a gente tentar ver a potência espiritual do encontro dessas duas mães, e nós comentamos aqui, tanto no estudo da semana passada, quanto no anterior, e no anterior mais ainda, trouxemos essa transição que se fazia, né? Do Antigo Testamento para o Novo, e um período que está se encerrando, mas, ao mesmo tempo, começava o outro, assim como tudo na vida, nós temos essa simultaneidade, uma coisa que termina e outra que começa, e como nós precisamos do que termina, né, das lições, da vivência, da experiência, do carinho, do amor, e demonstrar respeito por aquilo, e isso está muito bem representado em João Batista, a forma como ele acolhe Jesus, embora a diferença de idade seja muito pequena, mas a representação de um é intensa numa área, e ele mesmo dá passagem para uma nova era. Então, é muito importante de ver o valor que ambos davam às suas respectivas etapas e o respeito que ambos tinham pelas etapas do outro, né? O que havia sido construído até ali e o que seria construído dali para frente. Eu não sei se tem mais alguém inscrito aqui, mais alguma mãozinha para falar. Acho que tu ligaste o som sem querer, Márcia. Ainda não está. Eu Agora, estava com som, né? Eu fechei agora, né? exato. Então, Nós não ouvimos, não sei se me passaste a palavra, mas olha, vou avançar. eu passei, desculpa, Não passei, ouvi. Felipe. Nós somos sempre todos ouvidos para Ok. você. Então, também. Ok. É interessante nós percebermos aqui o contexto, não é? Olhando para o contexto, nós conseguimos ter uma percepção mais apurada daquilo que vai nestes corações, não é? Uhum, Zacarias e Elizabeth estavam radiantes, não é? uhum, Haviam tido a notícia de que iriam ser pais quando, na verdade, tudo parecia impossível. Depois, nas películas anteriores, nós vimos que o perfil, né? Porque o perfil destas pessoas vai dizer muito do ambiente da sua casa. Então,
na perícope anterior disseram-nos que eles eram justos, que observavam os mandamentos, ou seja, que eram pessoas dedicadas, não é, a um serviço, dedicadas ao serviço a Deus, não é? Então, Maria também vem de uma profunda alegria, porque ela, da mesma forma, há este denominador comum, que é a revelação do anjo Gabriel, quer para um casal, quer para o outro. E, neste caso, para Maria. Só que Maria não estava a compreender, não é, o que se estava a passar. Mas essa perícope anterior termina com ela a perceber claramente do que é que se trata, de quem é que ela tem no ventre e da proposta divina para a sua própria vida. Então, ela ir até Elizabeth, ou ir até à casa de Zacarias, é, no fundo, ela poder exprimir tudo aquilo que vai nela, não é? Porque nós não nos podemos esquecer que elas têm no ventre o que é Jesus de Nazaré. Então não é uma coisa qualquer, não é uma graça qualquer. Nós estamos perante um ambiente espiritual, uma região espiritual de espiritualidade profunda. E por isso nós vimos que eles estão radiantes, porque não é só pelas revelações, é por todo um contexto espiritual daquele encontro de almas amigas. É como nós não virmos alguém ou termos algo que nos aconteceu de bom na vida e irmos a um amigo, a um familiar, a um parente, contar, não é? Ainda para mais, imaginem uma mulher grávida nos dias de hoje. É de facto um momento de grande alegria, não é? O contar aos pais, o falar para a melhor amiga, para o melhor amigo. Portanto, todo o psiquismo e a psicologia, desde logo, começa a ficar desde logo alterada. Então, ela está, no fundo, a trazer esta mensagem, mas o facto de ela ir em encontro ao Zacarias é uma confirmação de que ela traz também consigo Jesus. Né? É que eles estão a trabalhar e são os pais de João Batista. Né? E Maria traz o quê? Traz esta notícia de que Jesus vai nascer. É claro que uma casa cujo psiquismo seja elevado vai compreender e vai alegrar-se bastante com quê? Com esta notícia. Porque há uma reverberação espiritual. Porque, no fundo, o que nós estamos a ver aqui é uma reunião de espíritos que, no mundo espiritual, sabiam perfeitamente que viriam, para a qual missão viriam, qual era a importância desta missão. E é como se eles se vissem: olha, está a cumprir-se, estamos a conseguir, está a chegar um momento, vamos celebrar porque tu carregas o João Batista. Eu tenho Jesus, isto está prestes a acontecer. Aquilo que foi planeado lá atrás está a acontecer. É como se fosse um milagre, não é? É como se fosse algo muito, muito, muito importante. Então, é claro que eles estão radiantes, porque o facto de Jesus nascer, do ponto de vista simbólico, é um símbolo de libertação. É um símbolo de clareza. É um símbolo de luz. E quem é que não fica feliz quando caminhava na treva e vê luz? Quando tinha os maus hábitos e que começa a ter outros hábitos melhores. Quando vivia escravizado em si mesmo e começa a ter uma outra perspectiva de vida. Portanto, ela traz a notícia da boa nova, ou seja, da pré-boa nova. Está para chegar a mensagem da esperança. Eu carrego no ventre, não é? A grande mensagem de esperança para a humanidade. E, portanto, isto é lindíssimo. Porque ela, o facto de carregar no ventre, não é?
também é um símbolo da sua, né, da sua evolução espiritual, ou seja, tudo está a corroborar esta ideia que estas almas de facto são muito, muito, muito evoluídas do ponto de vista espiritual. E então passa a palavra. Felipe, é muito bonito a gente poder imaginar todas essas emoções. É lógico que a gente imagina dentro das nossas limitações. Olá. Mesmo assim, a comparação que você trouxe foi muito feliz. Por quê? Porque é um regozijo, é um contentamento que a gente tem, embora os espíritos sempre nos falem de uma felicidade que a gente não conhece ainda, que não estamos aptos, preparados para conhecer. Mas a que nós conhecemos já nos acelera o coração, já nos enche de esperança. Então, todo esse encontro, né? E a forma como o Lucas narra esse encontro, fica claro para a gente que ele tinha uma intenção de mostrar que era um encontro extraordinário, que era alguma coisa que não acontece em milênios, né? Então, esse momento. Então, a gente vai ver o nascimento de ambas as crianças e vamos nos tocar profundamente com esse momento, mas esse momento que antecede o nascimento de ambos é um momento extremamente especial. Por quê? Porque Maria, quando ela teve a notícia do anjo, ela levou um tempo para processar e aceitou e entendeu, mas imagina quando ela estava diante de Isabel, vendo, concretizando, trazendo, porque vamos lembrar, não podemos esquecer que ela estava encarnada, com toda a sua evolução espiritual, ela estava num corpo de carne. Então, ver aquilo, ter aquilo tudo materializado, né, é realmente a certeza que te dá, te fortalece mais, aumenta mais a tua fé. Ver aquilo tudo concretizado ali deve, como você bem trouxe, Felipe, trazer a lembrança o que houve lá atrás. Se elas não lembraram, pelo menos o sentimento brotou desses corações. Mas se alguém gostaria de fazer alguma contribuição, ô Fernanda, vamos lá, um prazer te ouvir. Eu vou só dizer umas palavrinhas, porque esta passagem me diz muito, porque nós que somos mães, toda esta sensibilidade, estas emoções quando estamos grávidas, mesmo num contexto posso dar o meu exemplo, não comparável de forma alguma a Maria e Elizabeth, estes dois seres especiais que viveram todas estas emoções e foram escolhidas, mas como a sensibilidade de ser mãe é um pouco, é um misto de emoções. Eu posso dar um exemplo que tinha 18 anos quando fui mãe, num contexto um pouco assustador, porque o meu marido ainda tinha que ir fazer a troca, mas o facto de começar a sentir, está o nosso feto, o nosso filho, dentro de nós, e eu posso dizer que quando comecei a sentir a minha filha dentro de mim, todos esses medos, era num contexto um bocadinho assustador, ainda não tinha a vida estruturada, obviamente, ainda tinha há pouco tempo saído da adolescência, né? E viver com meus sogros e tudo mais, foi uma vida muito difícil, um contexto muito difícil, mas o facto de sentirmos uma vida dentro de nós, e essa sensibilidade que Deus nos dá, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos fé. Perdi esse medo, eu sabia que podia correr bem,
que pronto, que ia ter a minha filha, que ia ser ajudada, que a minha fé, a minha própria fé me impulsionou essa força, essa coragem, mesmo neste contexto, porque lá está, ser mãe é toda essa sensibilidade, essa emoção, todo esse contexto. É um momento que nós, em palavras, quase que não sabemos explicar todas essas emoções. É mais o que sentimos. E aqui, Elizabeth e Maria, claro, 2 dias muito especiais. Não imagino, eu até estou completamente arrepiada de falar nisto. Não imagino a emoção, a saber pronto, todo o contexto, como inseridas e serem escolhidas. Elas sabiam que de alguma forma elas eram especiais, como todos nós acabamos por ser especiais. Porque se nós mães, se recebemos um filho, também acabamos por ser especiais, não é? Eu também acho que cada mãe que recebe um filho também é um ser especial, que é uma coisa inexplicável. E então esta passagem diz muito, porque é a fé, é a esperança, pronto, não há medos, não há nada. A fé é enorme, é inabalável. É isto que eu queria dizer. Fiquei muito feliz agora aqui nesta passagem, quis deixar estas palavrinhas, não sei se me estou a adiantar, mas pronto, olha, foi o que eu consegui dizer. Obrigada. Nós que agradecemos, Fernanda. Você foi muito feliz de colocar essa experiência da maternidade, porque é um momento em que traz muita alegria, mas também às vezes traz os seus receios para nós aqui no nível que nós nos encontramos, né? Traz algumas inseguranças, e você foi muito feliz em expressar isso. Vamos passar a palavra aqui para a Nica, para ela nos ajudar aí na compreensão. Isto se calhar vai sair um bocadinho assim do contexto imediato em que estamos, mas como eu sei que não há caso, eu andava aqui à procura no livro que tenho pelo Espírito Emmanuel, que é o Caminho, Verdade e Vida, ia ver se encontrava alguma referência, alguma coisa que complementasse. E ele abriu aleatoriamente aqui num sítio, e eu achei que tem, apesar de tudo, tem muito a ver. O título da lição é Aproveitemos, e destas coisas sois vós testemunhas. Portanto, isto vem no Evangelho de Lucas 24:48. E diz o seguinte: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milénios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judicial da terra, erigindo-o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do treino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência, que fazemos das bagatelas do nosso caminho.
estaremos aproveitando as nossas oportunidades para fazer algo de bom. E eu, no fim de ler isto, digo assim, de facto, voltando outra vez ao que nós estávamos a falar, aquelas duas mulheres num contexto social, espiritual, histórico, estão fora de tudo e conseguiram aproveitar ao máximo esse propósito maior que elas já tinham, não é? Mas que de alguma forma estava na tal matriz que nós temos, mas que fica muito propositadamente esquecido. Mas elas mesmo assim, uma porque já era idosa e supostamente já não deveria sequer a natureza beneficiá-la fosse com o que fosse, a outra tão jovem, e transportavam dentro delas, ambas, o nosso futuro, não é? E elas vibravam com isso. E é esse sentimento que eu acho que depois, quando eu leio isto, acaba por fazer este sentido. Temos que aproveitar nas mínimas coisas e transcender-nos com elas de alguma forma. Pronto, isto foi também assim uma coisa que agora me apareceu, não é? Mais complementar. E foi muito bom, Nica, trazer isso, porque para todos aqueles que falam em produtividade, deviam se orientar com Jesus, né? Porque, como a Nica nos trouxe aqui, como Emmanuel trouxe em 3 anos, ele abordou todos os temas, todas as situações que nos envolvem a nós, a humanidade, a que a humanidade está exposta, está sujeita, precisa viver, precisa enfrentar, e ele deu os caminhos. Então, foi muito bem colocado. Vá. Posso só complementar aqui uma coisa, e é que nós às vezes achamos que só nas grandes coisas que fazemos é que vamos, se calhar, tocar o outro ou fazer sentir ao outro, mas eu também começo a constatar que às vezes é nas coisas mais simples e insignificantes, que às vezes nem damos conta, que acabamos por tocar o outro, que é a tal pequena atitude que foge um bocadinho deste mundo em turbulência. Às vezes é energia contrária, sei lá, num sítio onde está tudo a gritar, se calhar alguém que se silencia e tem só um gesto qualquer, ou um abrir uma porta, ou dar um sorriso, às vezes esse silêncio sobressai e faz a diferença digamos, naquela confusão. E eu acho que também é isso que Jesus nos trouxe, essa simplicidade, e que basta o coração querer e ter lá dentro, de facto, essa vontade, não é? De doar. E cada um doa aquilo que pode e aquilo que sabe, quer dizer, não podemos andar todos a querer doar a mesma coisa, não é? Cada um, dentro das suas capacidades, acaba por poder doar qualquer coisa. Só que às vezes nós achamos que não somos capazes, mas eu acho que todos nós temos qualquer capacidade, porque todos somos diferentes e todos nos complementamos. Que eu acho que é isso que é interessante nesta humanidade, é que não há ninguém igual a ninguém e todos nós trazemos, de facto, por sermos espíritos individualizados, trazemos todos o nosso cunho, a nossa essência própria, e toda ela faz essa diferença. Só que quando o mundo não nos deixa, aperta-nos, não é? Quer que todos sejamos iguais, que façamos todas as mesmas coisas, portanto temos que ter esta tal coragem moral de fazer um bocadinho a diferença, de deixar que fiquemos grávidos desta necessidade, não é? De termos coisas, por exemplo, para partilhar. E quando estivermos preparados, deixá-la nascer e deixá-la e doá-la ao mundo, que foi isso que Maria fez. Maria
doou a maior graça a nós, que foi aquele filho. É muito pertinente isso, Nica, porque a gente nós já colocamos aqui, estudamos isso, como elas estavam em posições diferentes. E aí você vê a questão da diversidade, né? Uma super jovem, a outra mais idosa. Uma morando num lado, numa cidade mais abaixo, o outro numa outra ponta, numa outra sociedade, enfrentando outro tipo de convivência, uma outra comunidade. Então, tudo isso nos traz a importância da diversidade e a complementariedade que isso traz. Como que chega um momento em que isso se encontra. O que nós vamos ver, as diferenças, elas se encontram e produzem algo de muito bonito. E estão solidárias, e estão apoiando-se mutuamente. Quando a gente passa para essa parte aqui, ó, o nascituro saltou no seu ventre. E aí nós vamos ver que Maria saudou Elizabeth, ou Isabel. E aí, o nascituro saltou no seu ventre. A Odete quer nos colocar alguma coisa, né, Odete? Por favor, Odete. Olá, boa noite a todos. Eu cheguei mais atrasada que me esqueceu que abria às 9. Agora é que Sempre a ter. é assim, esta do nascituro saltou no seu ventre. Eu, para mim, ficar grávida também foi a maior alegria, a maior felicidade que me aconteceu, embora fosse muito nova naquela altura, que eu tinha 17 aninhos, afinal via mais nova. E daí à partida, o meu marido depois foi mobilizado para, que ainda não era meu marido nessa altura, para Angola, e depois eu só casei quando eu acabei de férias. Mas isso não é interessante. O que é interessante é a alegria que a gente sente em estar a gerar no nosso ventre o nosso filho. Por isso, Maria ficou super feliz quando o nascituro saltou no seu ventre. Faz-me lembrar quando a gente está grávida e que o nosso bebê começa a mexer. E a gente põe a mãozinha, toda a gente gosta de pôr a mão na barriga e sentir que o bebê está a nascer, está a crescer ali para depois vir a ser um ser, um espírito. É mesmo uma alegria para todos nós, portanto foi uma felicidade para Maria e sua prima Maria Elizabeth. Eu às vezes faço confusão com Elizabeth e Isabel, porque quando aprendemos a primeira era Isabel, e por isso é que eu tenho que dizer sempre. E é uma felicidade quando a gente está na maternidade, depois recebe aquele recém-nascido, todo completinho, tão bonito, que vem trazer ao mundo uma missão para cumprir, mas que é uma alegria para os pais e para a família. Foi isso que aconteceu a Maria. Maria, então, ainda nos deu o Salvador do mundo. Foi uma riqueza maior e para mim acho que é muito interessante nós estarmos aqui todas a estudar Jesus. Eu sou que estudo menos, mas olha, estou a dar o meu contributo. É isto. E depois, quando tive a minha filha, foi mais uma alegria, 2 anos e meio depois. É muito bom ser mãe. Acho que é o maior milagre que a mulher pode fazer. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Odete. Vamos ouvir a Nica. É só uma constatação. E como não há casos de todas as mulheres aqui presentes, à exceção da Paulina, que eu não sei, todas nós fomos mãe muito cedo. A Odete aos 17, eu aos 19, a Fernanda aos 18, a Helena também acho que foi cedo, não foi? 21. Pronto, 21. Também. A Maria também foi cedo, não foi? Amanhã. Dei à luz. Foi Mas cedo também. com que idade é 17. que... 17. Ainda não estava bem os 17, pronto. Pronto, como vêem, isto também quer dizer que nós, apesar de termos sido mães
relativamente cedo, umas mais que outras, se calhar Eu tínhamos acho, maturidade Filipa, e capacidade para o ser. E isto também quer dizer, se calhar, que essa capacidade que nós tivemos quando éramos novas para doar esta vida a estes espíritos, algumas tiveram mais que um, acaba por tornar a unir-nos mais tarde neste grupo, em que já estamos mais Elisabetes do que Marias, e que estamos a deixar que nasça novamente qualquer coisa de nós. E que também nos dá o mesmo prazer, por forma diferente. Mas de facto achei engraçado esta casualidade, não é? De estarem aqui estas mulheres, estar-se a falar de nascimentos, da Maria ser muito nova, quando engravidou, e da Elizabeth Isabel ser já muito idosa. Aqui nós não estamos grávidas a não ser de esperança num futuro melhor, que eu acho que é isso que a nossa gravidez traz, é a esperança num futuro melhor. Mas é interessante também de se constatar como é que a vida reúne e conjuga as forças para um bem maior. eu fui aos 30. E agora de repente, vou-me embora já. Olha, Nica, você Fui aos deveria 30. artigo sobre isso que você nos trouxe. É muito bonito, porque você nos colocou jovens lá, né? E agora aqui. E isso serve também aos papais aqui, aos homens que aqui estão, porque também lá atrás e também agora. Então, todos nessa transição e agora esperando, gestando, né, esse nascimento diário, a cada instante, a cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente se emociona, cada vez que a gente sente, se aproxima da mensagem de Jesus. Então, aí vem essa gestação, esse nascimento. Então, Nica, isso foi muito poético. Acho que você devia escrever um artigo sobre isso, viu? Já para postar na Casa do Evangelho, na Casa com o Evangelho. Nossa, eu vou falar para o Felipe, eu acho que ele não está aqui, não está ouvindo, para ele te incentivar a fazer isso aí. Isso dá uma palestra. Mas, ó Márcia, isto garanto que não é só meu. Isto não é só meu. Mas você que trouxe essa expressão. Pois, dão-me essa caridade, fazem-me essa caridade. E agora, deu-me aqui outra coisa, que é, e olhando ali para o Cândido, ele está tipo Zacarias, mudo. E acho que os homens estão nessa onda ainda estão como Zacarias, ainda estão... Vai ser para o silêncio do Cândido, né, Cândido? Eu não tô totalmente de acordo com a Nica, porque homem e mulher são dois seres diferentes e sensibilidades diferentes, mas posso-vos dizer que há 40 anos, quando soube que a minha esposa tinha engravidado, vocês não calculam como eu fiquei. Pronto, mas isto é a minha sensibilidade também. Este assunto que nós estamos a falar hoje, do estudo do NEP, o que é que me apraz dizer? Que quando Maria foi notificada que iria engravidar, a alegria dela foi tão grande que se dirigiu à casa de Elizabeth, à montanha, para partilhar e para lhe transmitir. E quando ela abriu a boca, Elizabeth sentiu dentro dela, porque já estava de 6 meses, São João Batista a mexer. Acho que já o Filipe também falou nisso, o que quer dizer que ambos os espíritos sentiram, sem se verem,
sentiram a energia que estava ali naquelas duas mães. E o que é que me faz lembrar? Quantos de nós, muitas vezes, conhecemos alguém e sentimos uma empatia enorme e dizemos assim: eu conheço esta pessoa de qualquer lado, de onde será? E nunca nos lembramos. Mas a energia que nos atrai um ao outro é tão maravilhosa, uma empatia tão grande, assim também como ao reverso da medalha. Não digo aversão, mas assim um afastamento da outra pessoa. Mas estamos a falar na chegada. E Maria e Elizabeth, neste texto, estão-nos a mostrar agora, 2000 anos depois, o que se passou naquela altura com aquilo que nós, no nosso dia-a-dia, conseguimos ver, que sentimos, que conhecemos aquela pessoa, pensamos e não sabemos de onde. Lá está, são as nossas energias de vidas passadas Vibrando. que nos mostram que há algo mais do que este dia-a-dia do corre-corre do trabalho para casa, para o emprego, para ali e para além. Portanto, é algo maravilhoso que este estudo nos está aqui a apresentar do que se passou há 2000 anos entre Maria e Elizabeth e que nós, simples mortais, vamos continuar a sentir quando vamos conhecendo pessoas, e nós há dias no nosso encontro, na nossa jornada, sentimos isso. Não é preciso ir mais longe. Há 15 dias nós sentimos essa energia maravilhosa e agora, ao vermos esta história de Maria Elizabeth, cá está. Eu agora, se continuasse a falar, estava-me a repetir, acho que já disse tudo aquilo que eu penso sobre esta que é o início do princípio de nós. Obrigada. Olha, o agradecimento são desses corações que estão aqui te ouvindo, Cândido. Por quê? Porque você não só explicou, tentou traduzir o sentimento ali, como também deu um exemplo muito feliz, que foi o encontro, a jornada que aconteceu, e que cada um que ali estava pôde se reconhecer e ver que são almas afins. Exatamente. E que unidos por um propósito. E o que pode nos dizer que não foi algo acertado lá no mundo espiritual? Alguém pode afirmar isso? Não que foi um mero acaso que as pessoas, que nós espíritos nos encontramos? Não. Então, a afinidade, toda a cooperação, todo o carinho, o amor com que foi produzido aquele evento, ele reafirma exatamente isso. Os compromissos que talvez outros espíritos estivessem comprometidos de estar ali e não conseguiram. Mas os que conseguiram, aqueles que conseguiram, é um grande motivo de alegria, né? E um bom exemplo para os nossos corações. É lógico que a gente tem que trazer isso para a interpretação de acordo com a doutrina espírita. Então, muito obrigada, viu, Cândido? Vamos Obrigado, ouvir. eu. Vamos, Odete. Sua. Estes Maria Odete. Tal como disse a Nica, e é maravilhoso, concordo plenamente com a explanação dela. Estes estudos para nós são maravilhosos porque realmente com este desenvolver dos estudos, eu estudo pouco, mas aprendo convosco verbalmente, é mesmo o nascimento de Cristo redivivo em nós, é um desenvolver da nossa fé, um acreditar e um sentir nas nossas dificuldades e não só nas nossas preces, nas nossas orações e nos nossos fluidos, que algo de extraordinário está crescendo em nós
É o que eu sinto e é a pura da realidade que eu acho. É, e vai sempre desenvolvendo cada vez mais, com a continuação de estarmos aqui. Eu adoro estar aqui convosco. Muito obrigada. Eu também tenho essa mesma sensação. Eu amo estar aqui. E é bom que nós tenhamos essa possibilidade, já tenhamos adquirido essa condição de perceber esses acontecimentos, de trazer, não passar corrido, batido, desapercebido essas coisas que acontecem. Podemos refletir e identificar nesses acontecimentos, na nossa vida diária, esses acontecimentos que, como a Nica falou, embora a gente não veja nada de extraordinário para afetar a humanidade, mas esse pequeno acontecimento que nos toca, ele também emite ondas para a psicosfera do planeta, e a gente poder reconhecer isso, é uma conquista do nosso estudo, da nossa dedicação, de nos abrirmos, de tocarmos para o Evangelho e irmos adquirindo essa sensibilidade. Vamos ouvir a nossa querida Helena. Olá, Márcia. Muito boa noite a todos. Ainda falando do encontro, os que estavam do lado de cá, pelo menos o que se passou comigo, eu senti-me integrada completamente junto com os que estavam nas jornadas. A união era tão grande, a energia era tão boa que era como se estivesse lá. E foi um dia maravilhoso, um dia inesquecível. E quanto aqui ao nosso versículo desta noite, João Bautista saltou no ventre de Elizabeth. Eu ponho-me a imaginar o que é que ele teria sentido. Quando ele pulou, é como se ele fizesse assim: finalmente chegastes, estava aqui à tua espera, radiante dentro do ventre de Elizabeth, por ter chegado Jesus. Finalmente, cá estamos os dois, para a caminhada. Não se sentiu já só, já estava acompanhado. Foi, não sei, imagino o pulo. É isso que eu quero transmitir, a alegria que ele deve ter sentido por Jesus já estar ali. Muito bom mesmo, Helena, muito bom mesmo. Olha, como nós não poderíamos deixar, eu vou pedir ao Cândido só para me aguardar um pouquinho, porque eu sei que ele vai, isso que a gente vai comentar aqui agora, ele vai desdobrar e vai dar um show aqui para a gente depois. É o seguinte, nós não podemos esquecer que nós estamos fazendo esse estudo, né? E estamos fazendo esse estudo à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos, numa pesquisa aqui, vamos encontrar uma explicação para, dentro da doutrina espírita, para esse acontecimento. Então, uma explicação que eu tenho certeza que a maioria aqui do grupo já sabe sobre isso, mas eu vou até ler, porque é um trechinho de um estudo do Richard Simonetti, e que ele fala assim: segundo a doutrina espírita, tão logo se estreitam os laços que prendem ao novo organismo, ou seja, o espírito, tão logo se estreitam os laços que o prendem ao novo organismo, ou seja, na reencarnação, no caso de Jesus, na encarnação, ali prendendo, no processo reencarnatório, após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, logo após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, existem esses laços que estreitam.
tá? Aí a gente vai encontrar o lado espiritual se unindo ao lado físico, né? O espírito tende a perder a consciência. Então, nesse momento, o que há? Todo um processo de redução do perispírito, todo um processo. E nesse momento, quando se processa, né, nesse processo reencarnatório, o espírito perde a consciência. Assim deverá ficar até completar 7 anos. Nós já vimos que até os 7 anos é quando a criança depois começa a despertar. Não podemos dar uma data exata, assim como nós estamos tendo a oportunidade de perceber essa transição entre o Antigo Testamento e o Novo, né? Nós estamos vendo esse período de convivência, a mesma coisa aqui, nós dizer, completou 7 anos, acabou. Não. Vamos aí ter esse momento. Assim deverá ficar até completar 7 anos após o nascimento, quando começará a despertar, assumindo lentamente o controle de suas ações no exercício do livre-arbítrio. E aí, o livre-arbítrio, nós também já estudamos aqui, e ele aumenta de acordo com a maturidade e a elevação do espírito. Então, ele pode ser mais amplo ou menos amplo de acordo com isso. Isso ocorre porque o corpo humano não é simples roupagem. Por que nós estamos estudando isso? Porque nós vimos que o nascituro, o que estava dentro, o bebê ali dentro do ventre de Isabel, ele se manifestou. E nós vamos entender o porquê dessa manifestação, de acordo aqui com a doutrina espírita. Estabelece-se estreita ligação, molécula a molécula. Então, quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, vai se ligando. Nós sabemos que o perispírito é um modelo organizador biológico. Então, vai se havendo essa ligação molécula por molécula. Tão íntima, tão completa, que o reencarnante passa a subordinar-se até para exercitar a consciência de si mesmo, as estruturas orgânicas. Ou seja, as estruturas orgânicas, elas vão ter um impacto, elas vão quase que dominar aquela porção espiritual ali. Assim, nos primeiros anos, ele se situa como um sonâmbulo, às voltas com o precário veículo de comunicação, que é o nosso corpo, que não consegue dominar ainda. Ficou claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro. E aí ele diz, há exceções. Como sempre nós vemos, espíritos evoluídos conservam a lucidez nos primeiros meses de gestação. Ora, por isso nós vimos como ali o espírito, que ainda era Elias, porque não havia nascido, não havia reencarnado como João Batista, eles já sabiam que o nome seria João, porque o anjo havia dito isso, disse isso a Zacarias. Disse o sexo do bebê, disse o nome e o que ele seria. Né? Nenhum exame de DNA foi feito, nenhuma ultrassonografia para ver o sexo do bebê, nada. Antes da concepção, ele já disse. E o mesmo aconteceu com Maria. Então, esses espíritos evoluídos conservam a lucidez nos primeiros meses de gestação, movimentam-se na espiritualidade. Ou seja, não está restrito ali, não perde a consciência, percebem o que acontece ao seu redor. E não foi isso que nós vimos quando essa criança saltou no ventre de Isabel ou Elizabeth e sentiu a presença do Espírito que ele já conhecia, de Jesus Cristo lá do mundo espiritual, onde tudo isso foi coordenado. Assim ocorreu com o filho de Isabel. Identificando a presença de Maria, rejubilou-se, originando a agitação da criança no ventre materno. Aí está a explicação. Naquele momento, olha, vamos prestar atenção nisso aqui. Isabel foi médium do próprio filho.
tudo que ela falou, que nós vamos ver nos próximos versículos, tudo que ela externou eram as sensações, as emoções, os pensamentos de Elias, do Espírito encarnado dentro dela. Por seu intermédio, ele abençoou, por intermédio de Isabel, de Elizabeth, ele abençoou com efusão a jovem visitante, Maria, revelando-se honrado com a presença daquela que seria a mãe do mensageiro divino. Olha, não é bonito isso? Louvado seja Deus. Afinal, a minha imaginação estava certa. Estava muito certo, Helena. Muito Obrigada. Obrigada, Márcia. O reencarnante, só mais um pedacinho, permanece em sintonia mental com a gestante, influenciando seus estados de ânimo. Então, é muito bonito a gente ver, quando a gente estuda a doutrina, como a gente pode encontrar isso, como a gente encontra a doutrina dentro do Evangelho. Como nós temos a explicação lógica, porque é muito comum, vamos dizer assim, as pessoas imaginarem o extraordinário, o milagre. Não, aqui está a explicação do que aconteceu, pelo grau de evolução espiritual, tanto de Elias, que iria reencarnar e seria João o Batista, como Jesus, que estava encarnando ali. Então, eles não perderam a consciência, como aconteceu conosco e como acontece com as maioria. Então, o grau de evolução deles permitiu que aquele reconhecimento, que aquela vibração pudesse. E Isabel externa tudo isso tendo como médium do próprio filho que está ali já ligado a ela. Ele se vale de Isabel, e a gente vê que eram espíritos que tinham essa sensibilidade, porque pela história deles todos que nós vimos, e ele sente isso. Vamos lá, Cândido, complemente, nos brinde, traga aí as suas impressões dessa... Não, depois de ouvir a Helena e agora ouvir esta explanação da Márcia, pouco tenho a dizer, mas há bocadinho, quando a Helena estava a falar, estava a transmitir o que sentia, acendeu-se uma luzinha aqui na minha mente. Eu sigo uma página na net que é Estudo do Espiritismo. Gosto dos posts que aquela página tem e lembro-me, quando a Helena há bocadinho falou, de um post que li, não sei quando, em que dizia assim, eu há bocadinho disse isto por outras palavras, quando duas almas se encontram aqui na Terra, uma diz, muito gosto, muito prazer, dizem ambas, mas o nosso eu, o nosso espírito, diz assim, ai, que saudades. Vem ao encontro daquilo que a Márcia disse agora. Eu há bocadinho disse, portanto, aquelas empatias, mas lembrei-me deste post. Há muito prazer, muito gosto, mas o nosso interior, o nosso espírito diz assim, ai, que saudades. E foi precisamente a expressão que a Márcia utilizou agora para João Batista, ainda com 5 meses, e o mestre no início de gestação, portanto, a Maria, transmitiram, e é isso mesmo, portanto, aquela alegria que a Helena, eu estou a ver a Helena agora, é isso precisamente, e que nós já temos dito isto várias vezes, nós ao lermos estes livros da doutrina espírita, não aprendemos nada. Eu sei que é uma frase forte, porque nós temos que estudar, porque ler é uma coisa e estudar, esmiuçar aquilo que nós estamos a fazer através do NEP é maravilhoso, porque descobrimos conhecimentos que nós temos dentro de nós, que estão adormecidos,
e que nós não sabemos destas capacidades de interpretação. Precisamos do tal empurrão, da tal ajuda, que é esta que nós estamos a ter, e pouco a pouco olhamos para uma frase ou para um parágrafo do livro de Lucas, e pouco a pouco começamos a tirar por palavras nossas sumo. E até aqui era só a casca que não deitava nada. Portanto, como diz a Odete, o tempo muitas vezes não é suficiente para estudar, mas o ouvirmos a opinião de cada um enriquece-nos, que é algo de maravilhoso. E lá estou eu a dizer a minha frase: obrigado a todos vós que me obrigam a estar aqui, a ficar mais rico. Obrigada mais uma vez. Nossa, Assim nossa, seja. tanto, Canja, porque é assim mesmo. Estarmos aqui, estarmos recebendo essas vibrações em todos os corações, estarmos realmente aqui presentes. Então, isso é muito, isso faz um bem enorme a nós, aos outros, porque todas essas vibrações, eles trazem um momento que há de melhor. O momento que estamos aqui reunidos, pensando no bem, pensando em nos melhorarmos, pensando nas experiências que tivemos, como nós podemos reinterpretá-las agora, como que daqui para frente, ou cada um, a gente pode refletir, ter uma consciência mais desperta para aquilo que nos envolve, aquilo que nos toca, aquilo que nos toca agir, quando nos toca agir. Olha, tem um do Pastorino que ainda vai nos tocar nesse assunto dos espíritos. Aí ele pergunta assim: que espírito se incorporaria mais naturalmente em Isabel nessas circunstâncias? Dada a grande evolução de Elias, era-lhe possível manter a consciência desperta, mesmo durante a formação de seu corpo físico no ventre de Isabel. Como nós vimos, o Richard Simonetti bem explicou. E aqui o Pastorino nos traz a mesma explicação. Incorporar-se nela não lhe trazia nenhuma dificuldade, pois dela já lhe estava servindo de médium de materialização de seu veículo físico denso. Olha que bonito, né? Ora, o espírito de Elias sabia de tudo o que estava ocorrendo e tinha visão espiritual ampla. Olha, o espírito de Elias, o espírito evoluído, assim como a Helena trouxe aqui também. Ao passo que Isabel não podia, humanamente, descobrir a gravidez de Maria. Como que ela poderia saber que não tinha nem um mês? Como que ela poderia saber? E, portanto, não aparecia externamente. Porque Maria viu a gestação de Isabel, porque ela já estava com 6 meses. Mas Isabel não poderia ver a gestação de Maria. Ela viu através de João Batista, de Elias. Você vê como é bonito isso, como as coisas vão se encaixando? Segundo o princípio teológico, uma explicação simples e natural deve sempre ser preferida a outra complicada e milagrosa. Ou seja, jamais deve recorrer-se a um milagre nos casos em que pode dar-se uma explicação natural, que a gente comentou aqui, que a doutrina espírita traz essa explicação. Ora, é mais simples e natural a explicação da incorporação de Elias, confessada pelo evangelista, Lucas, no caso, né, que nós estamos estudando, quando diz que ficou, aí a gente vai adiantar mais ali, que já é o próximo, cheia do Espírito Santo,
do que temos que recorrer a revelações divinas e excepcionais. Falamos aqui em espírito de Elias e não de João Batista, porque, na realidade, esse espírito ainda não assumira a nova personalidade de João. Ele não havia nascido. Maria era o espírito de Elias. E nós vamos recordar que Gabriel, ao falar para Zacarias, lá em Lucas 1,17, ele diz, irá com o espírito de João Batista. A gente pode ver, quem tiver a perícope do anúncio de João Batista, do nascimento de João Batista, vai ver lá no versículo 17, que Gabriel fala isso, virá com o espírito de Elias, está no versículo 17. Então, ele já fala e a gente vai vendo a conexão da lógica, como essa fé raciocinada tem todo esse sentido e encaixa perfeitamente. Essa explicação da consciência do espírito ainda no seio materno, aí ele continua aqui, eu vou parar porque a gente eu acho que a ideia já nos fixou, que não é para todos, eles tinham essa consciência ali, porque eram espíritos de elevado grau, muitos evoluídos, e aí a explicação como Elizabeth reconheceu a gestação de Maria, e nós vamos ver mais adiante, foi por Elias. Ela, como médium, pôde, do filho que estava ali gestando, ela vai ver. E ele coloca muito bem essa distinção, que ali, naquele momento, ainda era o espírito de Elias. Como foi o anjo Gabriel informou a Zacarias lá no templo, que está no versículo 17, que ele vem o espírito de Elias. Por quê? Porque ele ainda não havia nascido, não havia reencarnado, não estava numa nova, embora já ligado já para uma nova gestação, um novo corpo físico, eles dão esse nascimento para ele começar como João Batista, que nessa coisa, para a gente aqui não faz tanta diferença assim, porque também é o mesmo espírito evoluído e poderia fazer a mesma coisa aqui. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa antes da gente passar para a última parte? Vamos lá, Odete. Márcia, isso está-me a fazer lembrar os nossos antepassados que eram espertos como tudo, não é só agora, super inteligentes, alguns nem sequer sabiam ler, mas há algumas miúdas muito novinhas e as pessoas sentiam que elas estavam grávidas. Não sei se aí no Brasil se passava o mesmo, mas aqui em Portugal fui criada com a minha avó e elas sentiam, elas diziam, aquela miúda já está o corpo um bocadinho diferente. Ela dá grávida de certeza. E a gente ficamos à espera e depois estava mesmo. E o que me faz lembrar também, não sei. Com certeza, a mediunidade não é privilégio da doutrina espírita, né? Exatamente. Obrigada. Agradeço. Vamos lá, Cândido. Márcia, agora esta última explanação fiquei assim um bocadinho baralhado. Bom. E é assim, logo na concepção, não é já um espírito novo que vem? Não, é o mesmo espírito. O que ele está fazendo aqui, existe toda essa ligação do perispírito com as molécula a molécula, porque o perispírito, ele é um modelo organizador biológico. Então, ele vem com o modelo e as moléculas vão se ligando. E aí entra a parte genética, que o perispírito traz, aquele desenho. O que ele está dizendo aqui, e eu acho que, assim, no meu entendimento, não faria tanta diferença, mas eu não tenho conhecimento do Pastorino, muito longe disso, e do Richard Simonetti, muito distante disso.
de que dizer que só seria João Batista a partir do nascimento, porque ali ele já estava encarnado. Então eu fiquei com essa mesma confusão. Mas eu tratei assim, olha, para mim é irrelevante. O espírito é o mesmo. O nome que o espírito vai ter, a personificação do espírito, que vai ficar até ali pela grandeza que foi o profeta Elias, então, e depois pela grandeza de João Batista, né? João Batista, então, para mim é o espírito. É aquele espírito que está ali. O nome dele, para mim, não. Sim, mas ok, Refúgio de eu compreensão. entendo, mas a minha dúvida é assim: eu Hum, posso ter, na minha última encarnação, eu posso ter sido uma Maria, uma Fernanda, uma Joaquina, hum, e uhum. no momento da concepção, eu já sou, não é um novo espírito, não, o espírito é o mesmo, como diz a Márcia, isso eu aceito, mas pronto, a ideia que eu tinha, ou que tenho, é que nós, na concepção, já somos o O novo, o novo corpo, novo, exatamente. o Era novo essa, corpo sim, do sim. nome. Eu pensava que havia um desligamento no momento da concepção para a nova vida. É porque a gente pensa assim, o que ele está mostrando aqui é toda a excepcionalidade, a exceção Ok, ok, dos mais evoluídos. Por quê? Porque eles não perdem a consciência. ok. Nós, ao termo, a acontecer essa ligação, nós perdemos a consciência. Pois foi, a Márcia disse há bocadinho, ok, exatamente, ok, Tinha ali a consciência de Elias, né? ok. Daquele espírito que a última encarnação dele, a mais marcante, foi a de Elias. Então, ele tem essa consciência. Ele reconheceu Jesus como Elias, entendeu? É Sim, mais ou sim. menos que eu deduzi. Para nós aqui, no meu nível, eu não tenho consciência, eu não reconheceria ninguém Ó naquele ó, momento. ó, E a Márcia, gente então eu vou perdeu. dizer agora uma coisa, penso que não seja uma baboseira, porque assim, Maria concebeu Jesus, que era Jesus. Que era Jesus. Portanto, foi É. uma continuação do mundo espiritual na Terra, portanto, enquanto Porque a que, encarnação, a Carla exatamente, Batista, né, o de Elias, é uma reencarnação. exatamente, Nova personalidade. ok, ok, obrigado, Ali, vamos ver, a gente vai caminhando junto. Vamos ok. lá, Felipe está fazendo falta aqui. Não, eu se calhar o que ia agora dizer até não vem nada a propósito, vou deixá-la continuar e depois, se achar oportuno, venho outra vez. Olha, e Elizabeth encheu-se do Espírito Santo. Está lá. Elizabeth encheu-se do Espírito Santo. Nós já vimos também, ó, Felipe voltou. Falei que ele estava fazendo falta, ele voltou. É só evocar o espírito, ele cá. Você estava ouvindo, Felipe? Ou não Estava deu? assim. Estava assim. É. Nós estávamos aqui, trouxemos, então você andou aí com a gente nessa informação que nós acrescentamos aqui da doutrina espírita com relação a esse movimento no ventre de Isabel. Você quer acrescentar alguma coisa, Felipe? Ou nos corrigir? Não, isto não há correções nenhumas. Isto há. É, Foi bem oportuno, né, trazer esse tema, né, ô Felipe? é, é porque ela carrega no ventre o Cristo, não é? É. Até imaginem o que é nós carregarmos em nós o Cristo, não é? Imaginem nós carregarmos em nós a sua mensagem, nós carregarmos no nosso interior, porque se nós formos aquela mensagem do Emmanuel, tu citaste, deixa-me cá ver se eu vou buscar. Tinha aqui
Pensa no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras e afeto e simpatia. Faça o mesmo para com os outros. Então, esta saudação, né, acaba por ser esta saudação daquilo que nela existe. Naquilo que no ventre, agora falando mais de uma simbologia espiritual, porque Maria é um espírito evoluído também, não é? Evoluidíssimo. Portanto, acaba por ser aqui ela carregar em si mesma o Cristo, e o Cristo interno saúda, não é? Saúda a outra casa. Porque, no fundo, foi isso que Jesus vai dizer mais à frente, não é? No Evangelho. Na missão dos discípulos, diz: e ao entrares numa casa, e ao entrares nela, saudai-a, que a paz fique nela. Mas se a paz não ficar nela, que não limpa o pó das tuas sandálias. Ou seja, então, eh, é uma manifestação de vida do cristão, não é? Do seguidor do Cristo, trazer ao outro a saudação de que tem em si mesmo a mensagem do Cristo. E isso é muito importante para nós, porque nós, nos nossos encontros, nem sempre são com almas afins. Eles muitas vezes vão ser com almas que pensam diferente de nós, com almas que acabam por não compreender esta alegria íntima que nós vamos carregando no peito. Quando a Odete estava aí a dizer que, reparem que isto é uma construção, o próprio estudo NEP é esta construção da nossa própria descoberta do nosso Cristo interno. Ou seja, é semana a semana, é estudo a estudo, é leitura a leitura, é algo, né? O próprio prólogo nos disse isso, que éramos seres em construção. Nós estamos a construir, né, este mundo íntimo e estamos a construir esta percepção de vida, esta perspectiva destes encontros. Porque não é fácil nós permanecermos sempre com este tipo de postura perante a vida e desta postura, nesta vibração. Depois há outra coisa que é o efeito que a presença de Jesus tem no ambiente à sua volta. Porque o facto do menino se mexer, neste caso João Batista, é, na verdade, o quê? Uma reação à presença do Cristo ali. E, portanto, quando o Cristo está perto, quando a irradiação do Cristo está perto, ele cria reações em nós. É por isso que ele vai dizer que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. É por isso que nós, nas jornadas, nos sentimos tão afetuosos uns com os outros. Porquê? Porque o aumento da nossa vibração espiritual, o bem-querer que temos uns aos outros, permite que essas irradiações misericordiosas do alto se possam fazer sentir presentes. Agora, o ideal era nós vivermos este encontro sempre e para sempre. Ou seja, que as nossas intenções pudessem estar permanentes nesse tipo de vibração e de bem-querer. É claro que não conseguimos ainda, mas é isso que estamos aqui a fazer, a procurar, né, a pouco e pouco, ir compreendendo estas palavras, estas mensagens, para que também nós sejamos portadores do Cristo. Olhem que belo, olhem que lindo que isto é. Nós estamos à procura de sermos portadores do Cristo em nós. Então, ser cristão, ser espírita, é, no fundo, este parto que em nós é necessário ocorrer para que o nosso encontro com o nosso próximo
seja sempre um encontro de paz, de alegria e de ventura. Isso é tão bonito quando nós trazemos connosco esta bandeira, as marcas do Cristo, não é? As marcas do cristão. Pelo quê? Pela educação, pelo respeito, pela consideração pelo outro, pelo carinho com que nos relacionamos com as pessoas. E isso é trazer as marcas do Cristo. Por isso o Paulo vai dizer, e já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Né? Portanto, para chegar àquele nível de consciência, teve que penar muito, teve que levar muita chibatada, teve que levar muito julgamento, teve que ser muito incompreendido, teve que passar por todas essas coisas para chegar um dia a dizer. É como se ele dissesse: olha, pode acontecer aquilo que até me podem matar, não há problema nenhum, porque aquilo que construiu dentro de mim, né, já é imperecível. Ou seja, a construção feita dentro já não se afeta com as questões exteriores. Então é no fundo essa robustez espiritual que nós acabamos por construir aqui. Porque a dedicação, a disciplina, o compromisso que este estudo e que o projeto Casa com o Evangelho nos traz é, no fundo, um desenvolvimento espiritual muito grande para todos aqueles que o queiram aproveitar. E, portanto, é assim isto que eu tinha para dizer. Poxa, Felipe, foi ótimo, porque isso também, ó, Elizabeth encheu-se do Espírito Santo. Lá na jornada, todos os corações também se encheram do Espírito A Santo. presença dos espíritos. Exatamente. E todos os corações se encheram. Por quê? Porque a gente entende como Espírito Santo o que é do bem, aquele que está ligado a Deus, que procura essa verticalidade, que procura viver de acordo com suas leis. Então, esse sentimento foi o sentimento que envolveu, que encheu, que brotou, e que todos deixaram sair, falaram, como o Felipe já trouxe várias vezes, a boca falou do que estava no coração. Então, nós vamos ver nos próximos versículos que tanto Elizabeth, Isabel e Maria vão falar, vão verbalizar do que está cheio aqueles corações. Então, esse encher-se do Espírito Santo, a gente pode trazendo que lógico que a gente quer entender, quer viver o texto, quer sentir mais. Para a nossa aplicação diária é isso. Esse encher-se desse Espírito Santo é deixar que sentir isso dentro de nós, porque aí tudo que os nossos gestos, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos sentimentos serão fruto dessa conexão. Não é? Eu acho que a Nica está primeiro, né, Nica? Depois é o Cândido, depois Felipe. É isso? Vamos lá. Eu é só para talvez desviar-me outra vez um bocadinho da rota, mas li aqui uma coisa que eu acho que também complementa de alguma forma. E, novamente o Emmanuel a falar aqui numa lição que é a Porta Divina, e diz assim: nos caminhos da vida, cada companheiro portador da expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos, e cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. E depois tem aqui uma parte que eu agora não vou ler porque não é tão
tão interessante, mas depois acaba assim. Ainda que não percebas, várias pessoas abrem-te portas cada dia por meio de palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável que recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definida salvação. E isto acho que complementa um bocadinho aquilo que se está a conseguir com este estudo. Quem tem a capacidade de nos puxar, de nos abrir as portas através da nossa mente, está também a fazer-se, a fazer-nos pular dentro deste ventre de aprendizagem que nós temos aqui. Acho que esse sentimento também causa a mesma necessidade e a mesma sensação. Se calhar, metaforicamente, noutra época, noutro contexto e noutra circunstância, mas eu vibro quando às vezes aprendo qualquer coisa que não tive a capacidade de chegar lá de outra maneira, senão através das palavras de alguém que me abre essa porta para esse tal entendimento e que vai tudo depois confluir neste exemplo, nesta mensagem, neste caminho que de facto é aquilo que Cristo nos deixou, o seu exemplo, o seu amor. Pronto, e a confluência é sempre essa. E há muitas formas de nós conseguirmos chegar lá, de facto. Mas temos que aproveitar quando alguém nos abre essa porta e nos ajuda a fazer sentir esse pulo nesta gravidez que nós ainda aqui estamos, nesta gestação espiritual que ainda não acabou. Olha, Nica, muito bom, porque assim como nós vimos e recordamos aqui o versículo em que vinha, em que que o anjo Gabriel disse a Zacarias que viria no espírito de Elias, fosse no espírito de Elias, também lá no versículo 15 é dito que o filho dele já seria cheio do Espírito Santo, de um Espírito Santo desde o ventre da mãe. Então a gente vê todo o avanço espiritual do espírito de Elias que estava sendo gerado ali para encarnar na nova personalidade, como nós vimos aqui de João Batista. Vamos lá, Cândido. Depois da intervenção da Márcia e depois do Filipe, veio-me uma frase à mente que, depois deste estudo que hoje estamos a dar e depois da vossa explanação, esta frase faz sentido dentro dos nossos corações, do meu, e até por experiências que eu tive no centro espírita. Essa frase é: não é espírita quem quer, mas sim quem aguenta. Esta frase hoje, depois de tudo aquilo que nós estamos a ouvir, faz 1001% de sentido. Eu recuei alguns anos na minha vida e esta frase adequa-se àquilo que eu vi quando trabalhador num centro espírita físico, e é verdade, tantos irmãos passavam, poucos ficaram, e como disse o Filipe, às vezes nesta nossa casa, não é para quem quer, mas sim quem aguenta, porque
temos que aguentar este estudo maravilhoso, estas explanações, porque só mostra que estamos a ficar preparados para esta doutrina maravilhosa e então quem gosta tem que aguentar. Não é porque quem quer vai ao centro, ouve uma palestra ou duas, isto não é para mim. E porquê? Não quer fazer a tal mudança que nós estamos a fazer. Mais uma vez, eu vou dizer aquela minha frase. Obrigada a todos vós, porque é uma frase aqui, uma frase ali, que eu vou apanhando e vou construindo o meu castelo nesta minha caminhada. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Vamos, Felipe. É só para concluir, também com uma frase. Nós só precisamos de uma coisa. Sabem do que é? De estar, Que de estar aos pés do Cristo. com Maria de Betânia. É só isso. Nós só precisamos de estar predispostos a conhecê-lo, a ouvir falar sobre ele, a entendê-lo. Pois tudo faz sentido, não é? Mas para isso é necessário que a gente se predisponha a senti-lo, à sua envolvência. Porque nós temos andado distraídos com muitas coisas, não é? Os próprios espíritas têm andado distraídos com muitas coisas. Estou farto de dizer isto, não é? E não me vou cansar, porque trago comigo esta ideia muito marcada. Será sempre muito melhor este clima de fraternidade, de igualdade entre as pessoas, sincera, do que nós termos vedetas a vários títulos, pessoas que se idolatram, que acabam por começar a querer ser maior que os outros, ou pelas suas faculdades mediúnicas, ou pela sua eloquência de discurso, ou por outros préditos quaisquer. Então, quando a gente se baixa, não é? Quando deixamos de precisar dessas coisas todas e quando nos predispomos, sinceramente, a ouvir, não é? Como diz o versículo, a ouvir esta saudação, a ouvir esta mensagem, ou a perceber a irradiação, de facto nada mais nos é necessário, porque a presença amorosa começa a ser sentida. Quando ela começa a ser sentida, este alimento para a alma começa a ser sentido por nós. Então, que a gente possa continuar sempre, porque Ele sempre esteve, sempre está e sempre estará connosco. É essa a promessa que Ele faz e Jesus não mente, não é como que nós. Nós mentimos. Nosso Senhor Jesus Cristo não mente, não falha, não desaparece, não faz de conta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, as sementes de amor que a gente vá plantando sempre brotarão no momento certo, em qualquer um das nossas vidas. As sementes de amor que cada um de nós semeia sempre florescem, para que tudo aquilo que é regado e plantado com amor jamais poderá não florir. É da lei que assim seja. Portanto, este esforço que cada um de nós está a fazer aqui, esta dedicação, estes estudos, isto também vai florescer, também vai ter valor, também vai ser valorizado. Pode não ser muitas vezes no tempo que a gente gostaria, mas é no tempo em que tudo está preparado. Portanto, aguardemos serenamente,
como Zacarias, como Isabel, como Maria, porque quando o tempo de Deus chegar para cada um de nós, a abundância e a alegria íntima sempre serão muito grandes. E assim seja. Obrigada, Felipe. E é muito bom esse grupo aqui de estudo do NEP. Não é para nos envaidecermos, não é para nos acharmos melhores que outros NEPs, não é nesse sentido que eu observo isso. É como uma característica das pessoas aqui, são espíritos afins que se uniram e tem essa necessidade e tem isso dentro de nós, e isso nos une de alguma forma. E aqui todos são muito verdadeiros, todos gostam e se sentem bem em trazer suas vivências e o seu crescimento em toda essa jornada, aproveitando aí para lembrar do encontro lá, do evento da Casa do Evangelho. Mas sempre as vivências são colocadas. Isso, como até me repetindo, a gente já consegue identificar esse esforço, essa busca desse discernimento e de cada vez mais nos conectarmos com as lições que nos são trazidas. Então, essa é uma característica desse grupo que me alegra muito de fazer parte dele, por isso. Porque eu vejo que ninguém se constrange, ninguém tem inibição, ninguém se sente menor ou maior por trazer experiências. E, assim, possibilitar aos demais que também identifiquem suas experiências, suas vivências, e isso vá fortalecendo, vá trazendo boas vibrações e nos enchendo do Espírito Santo. E nesse texto que eu estava fazendo as pesquisas para hoje, que eu encontrei esse artigo do Richard Simonetti, eu trouxe um parágrafozinho que ele fecha, para a gente fechar o nosso estudo, se ninguém tiver mais o que acrescentar, e já se preparem que teremos alguém, um voluntário, para fazer a oração final, né? Ele diz assim: em qualquer problema de influência espiritual, por que nós estamos falando de influência espiritual? Por tudo que nós estudamos nesse versículo da manifestação da criança no ventre de Isabel. Então, isso é uma influência espiritual que nós podemos identificar nesse versículo e em outros também. Ele diz assim: qualquer problema de influência espiritual, convém não esquecer jamais a força invencível de um coração sintonizado com o Evangelho. Que foi isso o que o Felipe acabou de nos trazer. E é isso que a gente tem o privilégio de sentir quando nós estamos aqui reunidos, nesse estudo, pelo menos uma vez por semana. E que isso, como o Felipe nos desejou, possa estar em nós durante os outros 6 dias da semana, né? Nos guiando, nos alimentando, para que a gente possa prosseguir a nossa marcha. Quem gostaria se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, ou já se candidatar para a oração final do nosso belíssimo, como todos os estudos são, do NEP desta semana. Eu não estou vendo mãozinha nenhuma aí. Então, eu vou escolher uma pessoa. Posso escolher? Ah, a Nica já levantou a mãozinha lá.
Tá sem som. É melhor Pronto. escolher, porque eu já dei muito protagonismo, agora acho que tem que ser outro. Não posso ser eu a fazer tudo. Então vamos escolher. Vamos escolher a Maria ali. Você faria a nossa oração final, Maria? Oh, que prazer, muita gratidão. Tá sem som. Obrigada, boa noite. Não, acho que Vai sair pouquinho, mas olha que sim. não. Vem do coração. Sim. Então, vamos para o nosso pensamento ao alto. Ao nosso Pai misericordioso, nosso querido Pai, Paizinho, nosso querido irmão Jesus, aos nossos queridos irmãos benfeitores que nos acompanham todas as noites. E assim, agradecemos, Pai, por estes momentos tão felizes. O meu coração fica tão feliz com este grupo maravilhoso. A Márcia, o Felipe, todos. Te agradeço muito. É a nossa Mãe Maria, pela alegria que ela teve. E faz amanhã anos que eu também vou ter alegria, mas é diferente. No entanto, vou deixar um grande beijinho, um grande abraço, de muito amor e carinho, e que assim seja a todos. Uma boa noite. Obrigada. Que bela prece. Muito obrigada.